Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Hoje vamos fechar a secção que iniciou a semana passada, quando entrou o jovem rico. E vamos ler o final agora dessa secção, em que Jesus agora está especialmente dedicado a falar com os seus discípulos. Então, Marcos 10, verso 23 até ao 31. E diz assim: Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: Como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com as suas palavras. Mas Jesus voltou a lhes falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, eles ficaram extremamente admirados, perguntando: Quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: Isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Coloquem os vossos olhos ainda nos versos anteriores para nos situarmos e percebermos de onde estamos a vir. Lembram-se que na semana passada vimos aquele encontro entre Jesus e o jovem rico, e uma das coisas que estava em causa era o quê? O jovem rico chegou a Jesus cheio de quê? Para um português, Portugal, o que é que diria, assim na gíria? Cheio de pica. Cheio, mais sugestões. Cheio de quê? Cheio de ousadia. Isso é uma palavra até séria, cá em Portugal, não é? Cheio de ousadia. Mas cheio de mar? Ai, marra. Cheio de marra. Muito bem. Eu diria cheio de basófia. Não sei se no Brasil existe essa palavra. Cheio de si mesmo, não é? Então agora, lembram-se que o jovem rico saiu triste porque Jesus disse-lhe o quê? Vende tudo o que tens, não é? Jesus foi àquilo, ou muito que o jovem rico tinha, e disse: Vende tudo, dá aos pobres, e então vem e segue-me. E o jovem rico saiu triste, foi-se embora triste. E agora o nosso texto, nesta tarde, prossegue com Jesus a dar um remate ao que acabou de acontecer, dizendo algo portentoso lá no verso 23. Reparem a maneira como agora Jesus, olhando em redor, provavelmente Jesus apercebe-se que o que acabou de acontecer suscitou algum burburinho entre os discípulos, e Jesus olha em redor, percebe o que se passa, e diz aos discípulos: Como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. E porquê é que isto é uma frase portentosa? Nós percebemos que há aqui alguma coisa de estranho a acontecer. Porquê? Porque no verso 24, depois de Jesus dizer isto, para nós que somos leitores hoje no século XXI, estas palavras de Jesus provavelmente não nos causam assim tanto espanto, certo? Porque Jesus está a trazer uma conclusão sobre aquilo que prendia a vida daquele homem. Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. E nós ouvimos isso e dizemos: ok, provavelmente para aqueles que não são assim tão ricos, até será algo que nos dá algum prazer retorcido em ouvir. É verdade, os ricos não vão lá parar, não. Se eles não forem tão pobres como eu sou, não tem nada a ver com o céu. Mas para os discípulos, naquela altura, isto era uma coisa pesadíssima de ouvir. Porquê? Vejam lá no verso 24. A minha tradução é um pouco branda. Ela diz que os discípulos admiraram-se. Mas o que está em causa é que esta admiração dos discípulos pode, de facto, corresponder a um tipo de medo ou susto que os discípulos sentiram quando se viram diante daquela afirmação de Jesus. Eles ficaram aterrorizados com aquilo. As palavras de Jesus fazem tremer os discípulos
pela tradição judaica em que eles estavam, em que eles cresceram, em que eles conheciam, o que é que esta tradição afirmava? Ela afirmava que os ricos, os prósperos, eram vistos como aqueles que eram mais abençoados por Deus. Se vocês recordarem o livro de Jó, esta também é a lógica que acaba por seguir toda a narrativa, porque os amigos de Jó vão dizer alguma coisa de mal aconteceu contigo, o que de mal aconteceu contigo foi porque tu fizeste alguma coisa errada, tu pecaste, tu passaste a ser amaldiçoado, perdeste os teus bens, isso é sinal de que passaste a ser amaldiçoado. Então havia esta ideia de que o rico era a pessoa mais abençoada por Deus. E também pelo facto de, tendo mais recursos, poder ofertar mais, o que ainda lhe concederia mais bênçãos. Portanto, na mente dos discípulos, a figura de um rico, ainda por cima este jovem rico seria alguém, um doutor da lei, alguém com proeminência religiosa. Para eles este seria o exemplo do que um judeu deveria ser. Alguém que era um religioso, reconhecido, homem da lei, ainda por cima rico. Seguramente este homem é muito abençoado por Deus. Então, para os discípulos ouvirem isto de Jesus, eles ficam, o que é isto? É como se os alicerces do que eles acreditavam estavam a ser abanados, completamente. De repente, ao contrário do que seria de esperar, os ricos não estão mais perto do reino de Deus. O mundo está agora ao contrário. Os discípulos tinham esta noção, os ricos de certeza que estão mais perto do reino de Deus, porque a riqueza deles é um sinal da bênção de Deus. Mas Jesus inverte isto. O mundo está ao contrário agora. Eles não estão mais perto do reino de Deus. Ricos, que antes eram os mais abençoados, são agora os mais miseráveis. E reparem, Jesus repete sobre a dificuldade de se entrar no reino de Deus. Porque depois dos discípulos, lá no verso 24, depois dos discípulos se admirarem com as palavras de Jesus, lembrem-se, Jesus acabou de dizer que é difícil, não é? Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. E Jesus vai repetir esta ideia. Agora no verso 24, Jesus olha para os discípulos. Eles acabaram de fazer aquela pergunta. Quem é que pode entrar? Ou antes, eles ficaram admirados, não é? Ficaram aterrorizados. E Jesus volta-se para eles e diz-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. A repetição de Jesus é agora universal. É verdade que depende das variações textuais. Eu não sei se as vossas traduções trazem essa variação, porque há variações que trazem a ideia assim simples. Jesus a trazer a dificuldade de uma maneira geral, não é? Como é difícil entrar no reino de Deus apenas. Há outras que dizem o quê? Seguramente terão traduções diferentes. Como é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E Jesus está a tornar a coisa ainda mais difícil. Mas este aviso de Jesus não vem sem um encosto. É um pormenor que eu quero destacar aqui, porque acho que é interessante. Vejam lá o encosto amoroso que Jesus dá antes de dizer estas palavras aos discípulos. Jesus quer ensinar para proteger e guiar. A maneira como ele se dirige aos discípulos a dizer filhos ou crianças, era como se Jesus tivesse: meus pequenos, ouçam o que eu vos tenho para dizer. Jesus trata os discípulos como filhos ou crianças. Talvez, não é seguro afirmar-se isto com toda a certeza, mas talvez como uma alusão ao interessante facto de ainda agora Jesus ter estado com crianças ao colo. Lembram-se deste episódio em que Jesus abençoou crianças? É como se Jesus agora tivesse a pegar ao colo de uma maneira figurada os seus discípulos ao tratá-los por filhos, minhas crianças. Como é difícil entrar no reino de Deus. Jesus, quando nos carrega ao colo, isso significa que quando Ele faz isso, nós também somos chamados a ouvir verdades difíceis. Sermos carregados ao colo de Jesus também significa ouvirmos
verdades difíceis da sua boca. O colo de Jesus não significa apenas que vamos ouvir aquilo que queremos, mas significa muitas vezes na tua vida e na minha que vamos ouvir coisas que nos vão colocar em causa e que nos vão deixar com medo e que nos vão deixar temerosos. Este colo não nos adormece, como o colo ali do Newton que está prestes a adormecer a Doménica. O colo de Jesus não é um colo que nos anestesia, mas é um colo que nos faz crescer. Okay? Ele deixa-nos mais despertos, ao mesmo tempo que nos dá o consolo que nós precisamos. Isso é incrível acerca de Jesus. Dando muitas vezes a coisa mais difícil que nós temos para ouvir, como estes discípulos estavam agora a experimentar, mas ao mesmo tempo Jesus está a trazer um consolo e vamos chegar até lá também. Então Jesus vai agudizar ainda mais com uma imagem que provavelmente nós conhecemos bem. Depois de Jesus dizer no verso 24, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Jesus vai usar aquela imagem que nós conhecemos, né? Do camelo e de uma agulha. Eu não sei o que é que vocês visualizam quando leem isto, mas é incrível. Não é? Jesus diz, é mais fácil um camelo, e é um camelo, o animal, passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então Jesus, quando usa a imagem do camelo, ele está a usar a imagem do maior animal na Palestina, naquela altura, o camelo. Okay? Ao mesmo tempo que usa a imagem do fundo ou do buraco de uma agulha, referindo-se ao menor utensílio comum usado na rotina do dia-a-dia de um judeu, de um habitante daquela zona. Então, quando Jesus está a usar a imagem, o que é que vocês diriam desta imagem de Jesus? Ela como? É louco, é absurdo, é impossível. Portanto, Jesus está a querer dizer uma coisa muito clara. É impossível. É impossível um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Quando Jesus usa isto, ele está a dizer é menos provável, agora captem a intensidade do que Jesus diz, é menos provável um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar por um buraquinho onde, obviamente, não cabe. O absurdo da imagem é a ilustração perfeita para que os discípulos tremam ainda mais ao ponto de colocarem agora uma questão lá no verso 26. E esta é uma questão que aparece quase que em jeito de desistência. Jesus acaba de usar esta imagem. Imagina, os discípulos já estão a tremer por dentro, admirados, como diz a tradução. Jesus agora vai dizer, é mais difícil um rico entrar nos céus do que um camelo passar por um buraco de uma agulha. Oh, Jesus, assim não dá. Nós queremos seguir-te, mas assim também fica difícil. Reparem lá o que é que eles perguntam a seguir, não é? Com isso eles ficaram o quê? Já não é só admirados, é extremamente admirados. Portanto, o terror deles já subiu vários patamares. E eles perguntam, quem então pode ser salvo? Não é? Parece que eles desistiram. Pronto, olha, quem é que pode ser salvo? Com uma metáfora assim, ó Jesus, que esperança é que há para nós? Agora, vamos deter-nos nesta intensidade. Jesus está a trazer as coisas para um ponto difícil de ouvir, não só para os discípulos, mas também para nós hoje. O que é que nós fazemos disto? O que é que isto significa para nós? Significa que nós devemos evitar a riqueza a todo custo? Eu diria, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É certo que Jesus está a colocar uma tónica grave no perigo das riquezas, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos afirmar, como a Bíblia afirma, que a riqueza não é um sinal de maldição. Ainda assim, ela deve ser vista como algo que coloca à prova os nossos corações. Talvez como muito pouca coisa consegue colocar à prova. E interessa-nos, por isso, compreender que, sendo mais ou menos ricos, tendo mais ou menos propriedade, rendimento, seja o que for, a nossa tentação é sempre de termos mais dinheiro ou outra coisa qualquer.
Então Jesus está a querer colocar em destaque o coração da pessoa. Nós hoje podemos afirmar, não é uma maldição, e graças a Deus há cristãos mais abastados, há cristãos que de facto têm mais poder de compra. E isso não é uma maldição, nós olhamos para isso como uma bênção de Deus, é graça a Deus também na vida das pessoas. Mas Jesus está a trazer um aviso muito sério. Cuidado com a maneira como o teu coração vai olhar para aquilo que Deus te dá. Porque até a melhor bênção, num coração enganoso como o nosso, pode se tornar de facto a maior maldição. Pode corromper o nosso coração. Porque o coração é de facto corrompido e corrompível. Nós precisamos de descansar no facto de Deus nos suprir com a medida exata do que precisamos agora. E se refletirmos, se pararmos apenas um pouco, 60 segundos, 1 minuto, a pensarmos em tudo aquilo que temos, tudo aquilo que Deus nos dá, diariamente, que nos tem dado ao longo dos anos, nós facilmente concluiremos que temos até mais do que precisamos. E eu creio que não é difícil concordar com isto. Eu não conheço a vossa situação, a situação de cada uma, a situação económica, e provavelmente haverá períodos em que o maior aperto aconteça. Mas se refletirmos e olharmos para trás e virmos, Senhor, tu deste muito mais do que aquilo que eu precisava. E se calhar uma boa parte do meu endurecimento, da minha ingratidão, do meu pecado, é eu achar que precisava ainda de mais. É eu não estar satisfeito com aquilo que tu me deste até aqui. Por isso, parte do cuidado de Deus connosco também se vê no facto de Ele nos guardar de riquezas que perverteriam um coração já de si enganoso. Uma boa parte da graça de Deus na tua vida, do cuidado, da proteção, é Ele guardar-te de riquezas que tu achas que precisas de ter. Porque Ele sabe que isso perverteria o teu coração. Portanto, muito mais do que andarmos à procura ou querermos sempre o próximo desenvolvimento tecnológico, ou mais dinheiro ao final do mês, ou uma casa melhor. E atenção, mais uma vez, tudo isso são coisas ótimas. Elas não são uma maldição em si mesmo. Mas mais do que isso interessa tu estares mais satisfeito em Deus com aquilo que Ele te dá, porque a cada dia Deus dá-te exatamente o que tu precisas para cada necessidade que tu tens. E lembramos as palavras do apóstolo Paulo. Eu aprendi a estar contente tendo muito, tendo pouco. Lembramos aquela oração do salmista. Não me des, dá-me apenas o que eu necessito. Não me des muito para que eu caia num lugar de soberba, nem me des de menos para que eu maldiga o teu nome. Dá-me aquilo que eu preciso, Senhor. Vamos avançar. Eles fazem esta pergunta. Quem então pode ser salvo? Verso 27. Jesus fixa neles o olhar. E nós já notámos este verso na semana passada. E é este verso que nos dá o foco, o centro, aquilo que está em causa nesta aula de absurdos e de admiração. Aula de coisas que não fazem sentido, impossíveis, e de terror ao mesmo tempo. O negócio da salvação não tem a ver com os homens, tem a ver com Deus. Por isso é que Jesus diz o que diz. Isso é impossível para os homens, mas não para Deus. Pois para Deus tudo é possível. Reparem, se o aperto vem na imagem exagerada de um camelo a passar pelo buraco de uma agulha, estão a perceber o aperto que Jesus está a fazer, a estreitar? O aperto vem por esta imagem. Jesus começou a dizer, é difícil entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. Jesus está a apertar, está a estreitar. O aperto vem através desta imagem. Nós percebemos então que Jesus estreita primeiro para agora alargar. Repararam o que Jesus está a fazer? Jesus está a dizer, é difícil entrar. Não só ele ficou na parte
da dificuldade, como ele agora avançou para o quê? Lá no verso 27. Já não é só dificuldade. Jesus já não está só a dizer vai ser difícil, vai ser complicado. O que é que Jesus está a dizer no verso 27? É impossível. Jesus acabou com a conversa. É impossível. Esquece. Não dá. É impossível. Jesus está a estreitar ao ponto em que o camelo não consegue de facto passar pelo buraco da agulha. Mas Jesus faz isso para então, de repente, alargar. Como é que Jesus torna tudo à disposição? Como é que ele agora cria espaço? Quando ele diz, mas para Deus tudo é possível. Jesus já não se detém na dificuldade de se entrar no reino. Ele avançou mesmo para a impossibilidade. Ao mesmo tempo, o tremor dos discípulos aumentou e isso foi acompanhado pelo aumento também da intensidade das palavras de Jesus. O desespero de se ser impossível entrar no reino de Deus é agora uma realidade global. Todos estão na mesma condição, ricos e pobres. Jesus agora já não está a qualificar. Já não é só os ricos para quem é difícil entrar. Ricos e pobres é impossível. Jesus está a colocar todos debaixo da mesma condição. Mas por causa dessa generalização, vem a solução das soluções. Porque tudo é possível, todas as coisas são possíveis para Deus. Qualquer pecador pode ser salvo. Seja ele rico, seja ele pobre. Tenha ele mais, tenha ele menos. O pastor Tiago, quando pregava estes sermões aqui há mais de 10 anos, ele dizia acerca deste texto. Porque a salvação depende inteiramente de Deus, não há nenhum tipo de pessoa que não possa ser alcançado por ele. É como o apóstolo Paulo explica. Deus encerrou todos debaixo do pecado para que ele pudesse salvar qualquer um. Todos nós estamos na mesma condição, tínhamos mais, tínhamos menos. Mas isso significa que Deus pode salvar qualquer um. Essa é a maravilha do Evangelho. Era isso que João Batista pregava quando ele batizava não só os gentios, mas judeus também eram batizados. Os escolhidos do povo de Deus eram batizados porque todos estavam debaixo do pecado. Todos precisavam de arrependimento. E agora avançamos. E quem é que começa a falar? Claro que não há episódio, ou podemos dizer quase que não há episódio sem que um dos discípulos diga alguma coisa. Nós já o conhecemos muito bem. É o nosso querido Pedro. Conhecem Pedro? Sabem quem é Pedro? Discípulo Pedro, sempre pronto para se chegar à frente e falar. Pedro diz, nós deixámos tudo e te seguimos, calma lá. Não é? Pedro agora ouviu o que Jesus está a dizer e ele quer dizer alguma coisa, ele quer tentar agarrar-se como ele pode. Nós deixámos tudo e nós te seguimos. E Pedro não está mais do que a mostrar a incompreensão dos discípulos. Ele está a dar voz à incompreensão dos discípulos. Quando ele quer mostrar o quê? Os seus emblemas. Ele está muito pronto a mostrar o que eles fizeram por Jesus, para seguirem Jesus. E é verdade que Jesus... Aliás, é verdade que os discípulos, eles deixaram ou não deixaram coisas para trás? Deixaram. Deixaram ou não deixaram família? Deixaram ou não deixaram trabalho? Deixaram, tudo isso é verdade, nós sabemos. Estamos a ler a história, nós sabemos isso, conhecemos. Mas, ao mesmo tempo, parece que a ideia deles de salvação está mais ligada àquilo que eles podem fazer e não tanto ao que só Deus faz. Quase parece que, diante da gritante impossibilidade dos ricos serem salvos e de, seguindo o padrão religioso judaico, de todos os outros menos abençoados estarem inevitavelmente mais afastados, se os ricos estão afastados, todos os outros então estão muito mais afastados, Pedro quer deixar claro que, ó Jesus, nós não temos riquezas como este homem que acabou de sair daqui. Mas é como se Pedro tivesse a dizer, mas nós fizemos o que ele não fez.
Pá, Jesus, dá-nos ao menos essa benesse. Nós não temos riqueza que se compare com este homem. Mas tu sabes, nós deixámos tudo. E nós estamos-te a seguir. Nós fizemos tudo o que este jovem rico não fez. Estão a perceber a lógica de Pedro? Repara no problema. Nós até aqui já vimos que as riquezas, um coração derramado nas riquezas, afasta esse coração do reino de Deus, porque a pessoa confia nelas. Tal como aquele jovem rico. Se as riquezas afastam os ricos do reino de Deus, por confiarem nelas, a presunção e a superioridade moral é outro modo de riqueza. Essa era a riqueza de Pedro. Essa era a riqueza que os discípulos achavam que tinham. Nós deixámos tudo. Quem é este jovem rico? Pois, tu não vais entrar no reino dos céus. Para ti a porta fechou. És como um camelo a tentar entrar no buraco de uma agulha. Mas nós deixámos tudo, ó Jesus. Nós somos superiores, não é? E nós já vimos os discípulos a conversarem um pouco mais atrás acerca de quem é o maior. Esta presunção, esta superioridade moral que Pedro está a mostrar é outro modo de riqueza, que sendo uma riqueza interior, que está no coração, bloqueia a vida a Deus. Bloqueia da mesma maneira a entrada no reino dos céus. E isto é tremendo. E Jesus não deixa Pedro sem resposta. Ele diz, lá no verso 29, aquilo que é provavelmente uma afirmação de que os discípulos de facto deixaram coisas para trás para o seguirem. Vejam o que é que Jesus responde. Depois de Pedro dizer isto, nós deixámos tudo e te seguimos. Jesus responde, verso 29, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes mais agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna. Provavelmente Jesus está a confirmar aquilo que os discípulos já deixaram para trás. Mas ele quer enfatizar o que eles ganharão já neste tempo é muito mais do que eles perderam. É como se você estivesse a dizer, certo, vocês deixaram coisas para trás, eu sei. Eu estava lá, eu vi, fui eu que vos chamei, fui eu que vos capacitei. E eu digo-vos, aquilo que vocês vão ganhar já aqui no futuro, na vida eterna, não se compara com o que vocês dedicaram. 100 vezes mais é a imagem. Lembram-se desta medida? Onde é que ela aparecia? Numa parábola. Produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Parábola do semeador. Lembram-se? Marcos não está a usar isto. Olha, lembrei-me, 100, vou meter aqui. Não, porque ele sabe, ele está a guiar o leitor. E o leitor lembra-se, espera, isto era uma medida extraordinária de progresso, de fruto, de bênção na vida do campo que acolhia a palavra. E é o que Jesus está a dizer. Vocês que acolhem a palavra, que abdicam tudo para acolher a palavra, para me seguirem em mim, vocês vão dar um fruto que não se compara com aquilo que vocês perderam. Os sacrifícios feitos para se seguir Jesus, mesmo que acompanhados de perseguições. Jesus coloca lá aquela tónica, porque a perseguição é uma medida de sofrimento que eles vão ter de experimentar, porque ser discípulo de Jesus é ser como o Mestre é. Se ele vai sofrer, os discípulos vão sofrer. E Jesus adiciona esta medida de sofrimento para ainda enfatizar mais. Vocês vão receber mais, mesmo que com perseguições. Vocês vão ter mais do que aquilo que abdicaram. Como discípulos, nós não devemos fixar-nos no que abandonamos como prova da nossa capacidade. Deus, de facto, dá-nos a capacidade de nós largarmos, seja o que for, okay? Seja coisas materiais, seja reputação, seja vícios, seja o que for. Mas nós não devemos fixar-nos no que abandonamos, no que abandonamos para provar a nossa capacidade, mas no que nos é dado pela graça como prova do amor de Deus.
É isso que Jesus está a dizer aos discípulos. Não se fixem naquilo que vocês abandonaram. Ainda que isso tenha acontecido, fixem-se naquilo que o Pai vos dá, pelo seu grande amor, por causa da sua graça. Porque isso não se compara àquilo que vocês podem perder e que de facto vão perder por me seguir. Não se compara. É essa inversão irónica e preciosa que está em causa na afirmação final do último verso, quando Jesus diz: mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Esta frase pode ou não ser uma resposta direta à presunção de Pedro, à discussão. Jesus, aproveitando a deixa: Pedro, já que estavas tão seguro de ti, há primeiros que vão ser os últimos, portanto, cuidado. E há últimos que vão ser os primeiros. Pode ser uma resposta direta a Pedro, não se sabe bem. Não vamos especular acerca disso. Mas há uma ideia fundamental aqui, que eu quero reforçar. E vou citar um teólogo que comenta este texto, o nome dele é James Edwards. Ele diz assim, acerca destes versos: o reino de Deus retira daqueles que seguem Jesus coisas que eles guardariam. O reino de Deus, àqueles que seguem Jesus, retira-lhes coisas que eles guardariam e dá-lhes coisas que eles não poderiam imaginar. Percebem? Uma boa parte da proteção do amor de Deus na nossa vida é tirarmos coisas que nós naturalmente iríamos guardar e que iriam prender o nosso coração. E Deus, pela sua graça, retira-nos. E nós fazemos o quê? Passamos a vida a lamentar e a culpar Deus e a culpar os outros. Porquê é que tu não me dás isto? Eu estaria em tão melhores condições de avançar se tivesse isto. E esquecemos de que Deus prometeu-nos dar exatamente aquilo que nós precisamos. Muito mais do que aquilo que nós estamos dispostos a abdicar ou que já abdicamos. Toda esta riqueza é-nos dada porque Jesus, e quero terminar aqui, toda esta riqueza, que nós, e deixem-me dizer, esta riqueza, como é que ela se vê, Filipe? Então, o texto está aqui a dizer que eles vão receber mais irmãos, mais irmãs, mais mães, mais pais, seja o que isto for, vão receber filhos, campos. Jesus está a dizer, os aspectos familiares que vocês abandonaram, vocês vão receber em dobro, em mais, 100 vezes mais no povo de Deus. A nova família que vos é dada tem uma dimensão eterna que a vossa família terrena não tem. A dimensão das propriedades que vocês abdicaram aqui não pode ser comparada com o ganho que eu vos vou dar. Vocês podem nunca mais ter propriedades nesta vida, mas a propriedade que vocês vão ganhar na eternidade, vocês nem sonham. Vocês não conseguem sequer conceber aquilo que o Pai vos promete. Toda esta riqueza é-nos dada porquê? Porque Jesus, e nós lemos hoje uma passagem que falava disto, Jesus, sendo rico, fez-se pobre. Nós vimos isso semana passada. Jesus, reparem, nós vimos que o problema não era só a riqueza do jovem rico, o problema também estava em Pedro. A superioridade moral, a presunção. Jesus, sendo rico, fez-se pobre. Jesus, e vamos usar a expressão assim, sendo moralmente superior, não tendo comparação, porque ele é Deus, é o Filho de Deus, sendo superior numa categoria só dele, o que é que Jesus fez? Inferiorizou-se ao ponto de ser julgado, ao ponto de ser rejeitado, ao ponto de ser morto. É este Evangelho que nos guarda do endurecimento na riqueza, quando nos é acrescentado, mas também que nos guarda do endurecimento na presunção moral. E eu diria que, talvez para nós, que se calhar não somos assim tão abastados materialmente quanto isso, para nós o perigo maior será o endurecimento na presunção moral, de nos acharmos superiores, moralmente superiores aos outros, e usar isso como emblema. Viste aquele? Eu não fiz como aquele.
eu abandonei tudo. Apliquem isto a qualquer coisa. Eu abandonei tudo. Portanto, eu mereço receber. Esse é o mesmo tipo de endurecimento que acontece com alguém que confia no que tem. Tu estás a confiar naquilo que tu achas que tu tens e que é de mais precioso, que é a tua glória, que é a tua justiça própria, que é o teu valor. Tu estás a ser tão enredado como aquele jovem rico foi enredado pelas suas riquezas. Seguir Jesus é uma questão de termos os olhos no futuro glorioso que Ele já nos reservou. É isso que também está em causa. Ele está a dizer, vocês querem me seguir? Ponham os vossos olhos naquilo que vos está prometido. Ponham os vossos olhos no futuro glorioso que eu vou conquistar para vocês. Para que nos saibamos livres e encorajados a darmos tudo aqui. E quero terminar dizendo isto. Se há arrependimento que nós poderemos ter no final das nossas vidas, nunca será o arrependimento de termos dado tudo por Jesus. Ninguém se vai arrepender no final da sua vida de olhar para trás e dizer assim, epá, eu acho que dei demais por Jesus. Eu não conheço ninguém que tenha dito isso, não conheço nenhum exemplo nas Escrituras, mas estejam seguros, aquilo do que nos vamos arrepender de facto é do muito que ficou por dar. Não é do muito que vocês deram, não é do muito que eu dei, é do muito que ficou por dar. E nós não queremos, não é? Nós quando pensamos na nossa morte, nós não queremos uma morte assim, não queremos olhar para trás, Senhor, ficou tanto para dar, tu deste-me tanto e eu rejeitei tanto. Tu deste-me tanto e eu achava que não era suficiente. Tu deste-me tanto e eu fui ingrato ao ponto de querer ainda mais, para então, aí sim, começar a fazer alguma coisa. Que este texto possa de facto colocar um travão a isso e colocar os nossos olhos para aquilo que o Senhor garante para nós, a vida eterna, o perdão dos nossos pecados. Uma satisfação que mais ninguém pode dar, para que nós possamos estar prontos a abdicar do que for preciso, seja o nosso dinheiro, seja a nossa família até, em alguns casos, seja a nossa reputação, seja o nosso orgulho, muitas vezes é o que mais acontece diariamente, nós temos de abdicar do nosso orgulho para sermos corrigidos, seja o que for, mas lembra-te, Jesus suportou tudo isso na cruz, para que a recompensa que tu vais ganhar não se compara. O peso eterno de glória, como Paulo escreve, que nos está prometido, não se compara com, não é peso, é com a leve e momentânea tribulação que nós temos aqui. Não só ela é momentânea, ela terminará, como ela, comparada com o peso de glória eterno, ela é leve, por causa de Jesus, porque Ele de facto carregou o verdadeiro peso no nosso lugar. Que o Senhor nos ajude. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos-te pela Tua bondade que é tão grande, Senhor, de uma maneira que nós nem sequer temos noção do quão preciosa ela é, porque vivemos tão absorvidos nas coisas que temos, nas coisas que achamos que não podemos perder, que não podemos abdicar, achando que precisamos ainda de mais, Senhor. Ó Senhor, se Tu nos dás mais, nós queremos ser agradecidos e usar isso para a Tua glória, para o benefício dos outros, para o Teu serviço, Senhor. Senhor, se Tu não nos dás mais, ajuda-nos a estarmos contentes e satisfeitos com o que temos. Acima de tudo, nós sabemos que isto só é possível se a nossa satisfação, se a nossa alegria estiver somente em Jesus. Ó Senhor, e como se ainda fosse pouco, o perdão que Tu nos concedes em Cristo, há tanta coisa que Tu nos prometes para a vida eterna, Senhor. Uma eternidade de alegria, Senhor, de riqueza, de glória, de satisfação, que nós não imaginamos e estamos tão distraídos com outras coisas, Senhor. É isso que nos aguarda, Senhor. Por isso nós pedimos, abre os nossos olhos para isso, Senhor. Liberta-nos da superioridade moral que vamos alimentando em relação aos outros, da nossa presunção acerca das coisas boas que fazemos. Senhor, livra-nos disso. Livra-nos do nosso coração ficar endurecido, Senhor. Sê connosco nesta tarde, nós queremos ainda descansar em Ti, nas nossas casas, nos nossos programas,
naquilo que temos para fazer, Senhor. Sê connosco, Tu sejas glorificado. Lembramos ainda uma vez mais a bênção da família Bostrom. Oramos por eles. Amanhã na sua viagem que Tu os guardes, que Tu os leves em segurança, Senhor. Consola o coração daqueles que privaram com eles ao longo destes anos, uns mais, outros menos. Ó Senhor, que possamos encontrar alegria e confiança para avançar. Sabemos que custa quando acontecimentos assim se dão, mas sabemos, Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso basta-nos, Senhor. Sê connosco neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.